Quando a gente tá num estado de trauma, de dor, de ferida, o que que acontece? A gente entra numa postura defensiva. Vocês já viram algum bichinho que foi muito machucado, que foi muito ferido? Ele não fica retraído, ele não fica desconfiado. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você passou por feridas emocionais como abuso, traição, humilhação, você vai ficar mais fechada, mais retraída, mais desconfiada. E essa postura não relaxada e de tensão, ela, por medo de se ferir normal, de se ferir de novo, ela vai te impedir de conseguir estar disponível para conseguir se relacionar. O feminino, olha a diferença, né? Olha que importante isso. Enquanto o masculino, a energia masculina tem a ver com tensão, né? Aquela energia de ação, tanto é que o órgão masculino ele se enrijece. Olha isso. E como é que é o órgão feminino? Ele se expande, ele relaxa, ele lubrifica, ou seja, ele é muito mais receptivo. Mas imagina você tentando estar numa energia relaxada, numa energia aberta, numa energia disponível se você tá cheia de dores e traumas. Fui traída, não confio em homens, não confio no parceiro, não confio em ninguém. Tenho medo de ser traída, tenho medo de ser trocada. Tinha uma aluna minha falando, a gente conversou sobre isso essa semana, eu até comentei com vocês numa outra aula, que foi a seguinte. Ela disse assim, Cássia, sabe o que que é interessante? Ela tava fazendo a limpeza uterina dela, né? Com as ferramentas e tudo que eu entrego, e ela disse assim: sabe o que é mais interessante? Eu não achei que a ferida da traição fosse tão forte em mim, porque eu nunca fui traída. Ela disse assim, mas eu sempre tive muito medo de ser traída, porque eu ouvi a minha vida inteira as mulheres da minha família, mães, tias, avós, etc., falando das dores das traições que surgiram. Na minha família foi assim, as duas avós foram traídas, a minha mãe foi traída, tive tias que foram traídas, então a conversa sobre traição era muito forte lá no ambiente onde eu vivia. Logo, eu fui pro mundo na defensiva, quer dizer, eu não vou ser feita de trouxa. Às vezes a gente tá indo com um trauma nosso, da nossa história, mas a gente tá indo com um trauma também da nossa linhagem, tá? Só vou ler uns comentários aqui antes de seguir aqui pra vocês. Olha que legal. A Juliana diz assim: comecei a limpeza uterina e esse mês ela é aluna nova e tive várias mudanças, inclusive no fluxo, que veio super tranquilo, porque era uma enxurrada e hoje zero dor e zero inchaço. É sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando de um ventre que tá, ó, bombando. Adoro, Juliana. Ó, a Dani diz assim: depois da traição, olha a ferida da traição aí, eu passei a ter candidias de repetição de uma forma tão agressiva que é como se eu tivesse raiva de mim mesma e raiva do outro, que a candidíase te impede de ter relações. Então, a candidíase, ela é uma forma do seu corpo te proteger da ferida e a falta de libido também. Porque se você não tem vontade, você nem dá entrada para vulnerabilidade, para intimidade que é ter relações. Então, quando a gente tem feridas como traição, como abandono, como humilhação e como abuso, perdão, é muito possível que isso também esteja afetando a sua libido, porque você num estado de tensão, de retração, você não consegue estar aberta. Presta atenção no que eu falei a respeito do corpo feminino e do corpo masculino. O corpo masculino ele se abre e para ele se abrir, ele precisa estar relaxado. Se você tá assim, com medo, retraída, não tem Cristo que faça você lubrificar e que você não sinta dor, porque vai sentir, não tem como não sentir. Você precisa destraumatizar o seu corpo. Cássia, como é que a gente destraumatiza o seu corpo? Você precisa fazer duas coisas. Você precisa fazer um trabalho localizado, que é o processo aqui no ventre, aqui nos órgãos genitais.
tá? Tudo isso eu vou explicar para vocês lá no Poder da Limpeza Uterina, porque a célula, o trauma tá ali, tá na vagina, tá no canal vaginal, entendeu? Tem que ser localizado. E mais do que isso, você precisa limpar essas feridas, reprogramar, ressignificar essas coisas que você viveu. Também vou explicar como funciona lá no Poder da Limpeza Uterina, tá? Então, podem ser feridas suas, podem ser feridas da sua ancestralidade, e aí também tem mais um ponto, né? Além de limpar as feridas, eu tenho o quê? Liberar padrões familiares. Porque às vezes, gente, muitas de vocês sentem isso de uma forma não consciente. Isso é muito comum. O que que acontece? A gente viu, a gente viu as mulheres da nossa família tendo uma sexualidade tão frustrante. Inclusive, eu lembro que eu comecei a pensar, né? Será que as minhas avós já tiveram algum orgasmo na vida? Isso é uma pergunta muito profunda que a gente tem que se fazer, porque talvez nunca tenham tido, tá? E aqui tem um ponto muito importante. Vou desenhar aqui para vocês verem o que que é o ponto importante. Eu vou tentar explicar tipo um desenho, sem bonequinho. Não dá problema. Não é culpa minha, tá? O que que acontece? Quando a sua avó tava grávida, isso aqui é a barriga da sua avó, tá? O que que acontece? A sua mãe estava dentro da barriguinha da sua avó. Bonequinha aqui dentro, tá? A menina, quando nasce, ela já está com todos os óvulos prontos. E ela vai fazendo o que ao longo da vida? Ela vai liberando a cada ciclo menstrual um óvulo, outro óvulo. Mas ela já nasce com todos os óvulos prontos. Quando acaba a reserva ovariana, ela entra na menopausa, tá? Você, como óvulo, 50% de você já estava na barriga da sua avó. Vamos de novo. Vovó estava lá grávida, mamãe estava dentro da barriga da avó. Mamãe já estava com os óvulos todos formados. Ou seja, eu também estive na barriga da minha avó, como um óvulo. Logo, presta atenção nesse raciocínio. Logo, eu estive imersa nas memórias uterinas da minha avó, da minha mãe, e agora eu tenho as minhas. Se a minha avó teve problemas na sexualidade, problemas na forma de viver a sua sexualidade, isso vai refletir na minha. Eu vou trazer todas essas memórias para minha vida e talvez eu não esteja me dando conta. Eu lembro que eu pensei assim, será que alguma das minhas avós teve algum orgasmo na vida? Será que alguma delas teve relações prazerosas ou era muito mais uma obrigação, era muito mais uma coisa extremamente violenta? Por quê? Porque, gente, não pensa que hoje a gente fala mais sobre isso, tem mais liberdade, etc. Mas eu faço uma enquete ali no Instagram e vem 70% das mulheres dizendo que tem libido de mais ou menos a ruim. Por que que isso acontece? Porque por mais que a gente da boca para fora esteja bem resolvidas, o que que acontece? Em nível sutil, em nível inconsciente, nós ainda estamos honrando as nossas ancestrais. Existe uma parte nossa que sente muita culpa, muita dor por ter uma vida prazerosa, por se permitir momentos positivos, bons, leves, porque vieram de uma linhagem de mulheres, de homens que tiveram vidas muito difíceis. Então, quando você tá bem, quando você tá bem no seu relacionamento, quando você tá bem na sua vida de casal, na sua intimidade, existe uma parte sua que disse: Poxa, mas elas sofreram tanto, elas passaram por tanta coisa, como é que eu vou estar feliz? Olha aí, a honra do padrão ancestral negativo. Então,
Também é preciso não só fazer a limpeza das feridas, mas liberar esse padrão familiar negativo. Por quê? Porque a gente precisa ressignificar essa culpa que dentro da gente diz assim: eu não tenho direito à saúde, eu não tenho direito à felicidade, eu não tenho direito ao prazer, eu não tenho direito à abundância, eu não tenho direito a ter uma vida legal, porque eu vim de uma família em que as pessoas não tinham isso. E é errado sentir coisas boas, viver de forma leve nessa família. E a gente tem todo um caminho na limpeza uterina de olhar para nossa ancestralidade e dizer o quê? Em honra a todas vocês, a tudo o que vocês viveram, todas as dores, todos os traumas, todos os abusos, eu hoje escolho viver a minha vida, a minha intimidade, a minha sexualidade de forma adulta e positiva. E assim toda a nossa família cresce. E assim todas nós expandimos. Mas não adianta só falar isso, eu quero que vocês entendam isso. Mas o movimento é nesse sentido, da gente entender internamente que não tem nada de errado. Você não está traindo ninguém, você não está sendo a pessoa na contramão do seu sistema. Isso nós fazemos lá na limpeza uterina. Então, pode ser que você esteja honrando as memórias de dor, sofrimento, abuso da sua ancestralidade, ok?